Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mensagens que Edificam. E é um prazer imenso ter você aqui para mais esse vídeo. E antes de começarmos aqui a meditação da Palavra de Deus, dos Salmos, do livro de Salmos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva e ative todas as notificações para que assim que suba um novo vídeo, você seja avisado que tem vídeo novo aqui no canal. Todos os dias estaremos postando vídeos aqui que vão ajudar você. Vamos começar essa série de meditação do livro de Salmos. Todo dia uma meditação do livro de Salmos para que você possa estreitar o seu relacionamento com Deus. Então, se esse vídeo te ajudar, compartilhe ele com quem você conhece, envie nos seus grupos do WhatsApp, abençoe a outras pessoas, assim como você será com certeza abençoado com esse vídeo. Deixe o seu like, curta, compartilhe, comente. Eu quero convidar você a participar do nosso relógio de oração às 18 horas. Então, hoje, às 18 horas, vai subir um vídeo, uma oração, onde nós estaremos intercedendo a Deus em favor da sua vida. Você pode deixar aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração, o seu pedido de intercessão. Você pode deixar aqui os nomes para quem você deseja dedicar essa oração. E hoje, às 18 horas, eu convido você a orar conosco. Vai subir um vídeo, uma oração, e será incluído nessa oração todos os pedidos e nomes que serão colocados aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos à meditação. Que Deus abençoe. Boa meditação para você. Vamos para o Salmo 114 e nós continuamos naquele grupo de salmos que eram cantados na época das festas. Nós começamos no Salmo 113, que foi o salmo passado, e vamos até o 118. Os salmos são divididos em grupos, né? Como nós falamos já na meditação anterior. E esse era um pequeno grupo destinado principalmente a ser cantado, lido, meditado no período das festas. Por isso que se fala que Jesus cantou esses salmos, né? Ele cantou o 113, e como vai do 113 até o 118, ele pode ter cantado todos os outros ou alguns dos outros, né? É provável que tenha cantado o 113 e o 114, porque a abertura da Páscoa eram com esses salmos de Halel, do Aleluia, né? E aí você vê aqui no Salmo 114 uma descrição do Êxodo, do que aconteceu no Êxodo. Não sei se vocês já repararam, mas nós temos na Bíblia várias partes que relembram o Êxodo do povo de Israel, dos hebreus lá do Egito, né? E aí a gente pode pensar assim, mas por que está falando isso na Bíblia? Se isso faz parte da história de Israel, e a Bíblia é uma palavra para todos os povos, né? O Antigo e o Novo Testamento. Embora o Antigo Testamento seja muito mais voltado para o povo judeu, mas você vai ver menções do Êxodo em toda a Bíblia. Então, por quê? O que o Êxodo realmente significa? Será que é só a libertação do povo de Israel? Será que é só que eu falo? Não é porque isso foi algo pequeno, mas é que existe uma relação, um ensinamento muito maior do que a simples libertação do povo de Israel. E eu vou tentar falar isso com vocês hoje aqui, né? Quando nós falamos sobre o Êxodo, nós temos que pensar que ele, na base do seu ensino, significa o poder de Deus, a soberania de Deus, a vontade dele sendo mostrada para o povo, tanto para o seu povo quanto para o povo do Egito, em grande estilo, não é?
porque os acontecimentos que se deram ali naquele período são acontecimentos extraordinários. Às vezes nós não nos maravilhamos mais quando lemos ou quando pensamos, porque nós estamos acostumados. A gente já se acostumou a ouvir que o mar se abriu, não é? As pragas, a gente se acostuma. E esse é um grande perigo para a nossa vida. Quando nós nos acostumamos com alguma coisa, é como uma música. Ela é linda da primeira vez, a segunda vez, nós choramos, e aquela música fala muito conosco. É isso, a gente começa a ouvir muito, o que acontece? Ela se torna comum e parece que o seu significado se esvazia e já não fala mais tanto conosco, né? Só que o mesmo não pode acontecer com a palavra de Deus. Nós temos que nos lembrar e voltar a crer como nós críamos no começo. Lembrar para crer. Por isso que há tantas referências dos mesmos assuntos, dos mesmos mandamentos em toda a palavra. Porque o homem precisa se lembrar, porque ao se lembrar, ele vai crer. Ele vai renovar a sua fé, a sua confiança em Deus novamente, né? Então, o Êxodo vai falar sobre isso, a bondade de Deus, o relacionamento de Deus com o seu povo. O versículo 1. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi o seu santuário e Israel seu domínio. Quando Israel saiu do Egito, parece que, ao ler assim rapidamente, parece que Israel saiu voluntariamente, né? Ele decidiu sair. A pessoa que não conhece de repente a história bíblica pode pensar o quê? Eles decidiram partir, estava legal lá. Vamos embora daqui, né? Como uma pessoa que decide mudar de um lugar para outro. Foi assim? Não. Quando Israel saiu do Egito, saiu porque o Senhor o tirou do Egito. Não foi um processo fácil, não foi algo simples, não foi uma decisão do povo em sair. Foi algo forçado, com 10 pragas, com um confronto constante de Moisés ali, que chegava diante do faraó: deixa o meu povo ir. E o faraó falava o quê? Não. E Deus enviava as pragas e quase que o Egito ficou completamente destruído para a libertação daquele povo, que era um povo escravo. Que povo era esse, tão especial assim, que fez Deus mexer na geografia da terra, que fez Deus manifestar teofanias, a manifestação de Deus foi com teofanias extraordinárias. Que Deus é esse? Que povo é esse? Não é? Todas as outras nações, as demais nações do mundo começaram a perguntar: que é isso? O Egito é o povo mais forte do mundo. Como o povo egípcio, o faraó, o seu exército não conseguiu controlar um grupo de escravos, né? Uma massa de escravos que não estava armada, que estava enfraquecida porque já vinha daquele grande assassinato das crianças. Então havia um controle de natalidade que enfraquecia o povo. Como que esse povo conseguiu partir assim? Então, quando nós lemos aqui que Israel saiu do Egito, parece que foi algo simples, normal, só que não foi. E sair do Egito na Bíblia, todas as vezes que nós vemos sair do Egito, faz relação com a nossa saída do mundo, quando nós nos convertemos. Por isso entender o Êxodo é muito importante, porque todas nós tivemos também um Êxodo. Todas nós tivemos um Egito, onde nós fomos escravas do pecado, escravas do diabo, escravas dos padrões do mundo, dos conceitos desse mundo. E a nossa libertação? Foi simples? Foi comum? Não foi. Se Deus não tivesse se revelado para nós, se Ele não tivesse manifestado o seu poder na nossa vida, até hoje nós estaríamos nas garras do diabo, nas garras dos demônios. Porque por mais que talvez você não tenha passado por aquele processo de manifestar demônios quando chegou à igreja, nas reuniões de libertação, você tinha demônio na sua vida, todos nós tínhamos. Todos.
quando chegamos ao Senhor Jesus, éramos casas ocupadas pelo diabo. Não existe casa vazia. No mundo espiritual, lembra que a gente já leu e já ensinou tantas vezes essa palavra para as pessoas, né? Que quando os demônios saem de um corpo, ele deixa aquela casa vazia por alguns momentos. Aquela casa é limpa, adornada, a pessoa que está ali, a dona da casa ali, é uma pessoa, é uma vida. Aquela pessoa, ao se ver livre dos demônios, ela se sente bem, ela se sente leve, em paz, e ela dá arrumada na casa. Ela fica feliz por um momento. E o que aqueles demônios fazem? Eles andam por lugares áridos, desérticos, eles vão voltar para a antiga casa, e ele chama aquela casa de minha casa, eu vou voltar para minha casa. Olha a petulância que o diabo tem. Quando ele possui uma pessoa, era como o faraó, que achava que era dono do povo. Não, esses escravos pertencem a mim, eles não pertencem a Deus nenhum, eles não pertencem nem a si mesmos, eles são propriedades minhas. Eles, os filhos, os animais, tudo que eles têm pertence a mim, são minhas propriedades. E aí você percebe que o mesmo acontecia com a nossa vida, né? Nós éramos uma casa ocupada pelo diabo. Quando nós nos libertamos, nós aprendemos que essa casa tinha que ser ocupada pelo Espírito Santo, porque era a única maneira do diabo não voltar mais a nos possuir, né? Então, o êxodo não aconteceu de maneira simples na nossa vida. Nós nos libertamos pela ação do nome de Jesus. Ou alguém aqui se libertou com seu nome próprio. Demônio, sai da minha vida, dos meus caminhos, em meu nome. Não. Então, foi o próprio Deus que enviou sua mão, seu poder, e nos tirou desse Egito. O Egito da depressão, das doenças, dos maus pensamentos, do desejo de suicídio, dos vícios, né? Éramos pessoas perdidas. Sem Jesus, que ser humano é feliz, ou que ser humano tem sentido para a vida, ou entende a vida da forma como ela é? Ninguém. Quando você conversa com uma pessoa incrédula e vai perguntar para ela o que ela entende pelo sentido da vida, sobre a origem do homem, o destino do homem, pode ser o homem mais sábio, um homem entendido, intelectual. O que ele sabe é nada. O que ele sabe sobre a vida, o que ele entende sobre a sua própria vida, é nada, né? Comparado à percepção real de vida que nós recebemos das Escrituras. Então, quando nós pensamos o quanto o faraó deste mundo é mau, o faraó que é o diabo, você vê, ele entra em crianças, ele entra em adolescentes, ele destrói vidas, ele mata pessoas, ele faz mães se voltarem contra os seus filhos, filhos se voltarem contra os seus pais. Ele é capaz de arruinar vínculos de pessoas que se amam tanto. O diabo é cruel, é mau. Qualquer pessoa que serve a esse faraó vai passar por um processo de dor, de sofrimento, de aflição, e que só Deus pode livrar. Assim como foi Deus que livrou o povo de Israel das mãos do faraó naquele tempo, é Deus que livra, que pode livrar as pessoas nos dias de hoje. Todas as pessoas que estão escravizadas, só Deus pode livrar. Não tem ação humana, não tem homem, por mais poderoso que ele seja, que pode trazer essa verdadeira libertação, né? Então, todas as vezes que nós vemos o Êxodo sendo mencionado, é Deus querendo que nós venhamos nos lembrar do nosso Êxodo, do tempo que Ele chegou na nossa vida. Como foi a nossa libertação? Como foi o nosso conhecimento da verdade? Porque ao nos lembrarmos disso, nós iremos valorizar esse processo, valorizar esse dia, esse tempo, valorizar onde nós estamos hoje, porque houve um percurso daquele tempo para os dias de hoje. No Pentateuco nós vamos ver várias vezes Deus falando: lembrem-se que vocês foram escravos. Será que Deus quer despertar uma memória ruim nas pessoas porque Ele é masoquista, Ele quer ver o sofrimento? Não.
é porque nós precisamos nos lembrar de onde nós saímos, porque nós não queremos voltar para lá. Nós precisamos vigiar para não voltar para lá, né? Então, aqui também fala, nesse versículo 1, um povo de língua estranha. Tanto o Egito falava um outro idioma, quanto a Babilônia, que nós podemos entender também o período do cativeiro babilônico como um período de servidão, né? E o povo da Babilônia falava uma língua desconhecida para o povo de Israel. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia o falar a mesma língua significa estar unido. A língua cria unidade. E não falar a mesma língua significa que não tem unidade. É um povo separado pela língua. Por isso que a Torre de Babel é esse emblema das várias línguas no mundo. Havia uma unidade para o mal. Então Deus foi e feriu os trabalhadores daquela torre para que eles não compreendessem mais, cada um falasse uma língua, e aí eles não poderiam continuar com aquele empreendimento de construir a torre que fosse até o céu, né? Então, quando fala que a língua era diferente, é uma forma de Deus mostrar: vocês não faziam parte dessa terra. Eu escolhi vocês. Era um povo de língua estranha. Vocês e eles. Olha só. Deus fazendo a diferença entre o seu povo e o povo que não era dele, os pagãos, né? Hoje, nós temos também uma cultura que fala uma língua. Será que nós temos nos acostumados com essa cultura de tal maneira que a gente acabou por absorver a língua do mundo? Né? Porque hoje nós vivemos num tempo que é como se a igreja estivesse secularizada. A igreja tivesse passado pelo processo ao invés de influenciar o mundo, de ser influenciada pelo mundo, né? E vamos pensar em tantas coisas da cultura que são completamente contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, antigamente, quando você falava, até alguns anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, quando se falava que era cristão, isso não significava cancelamento nas redes sociais. Hoje, aqueles que começam a pregar nas redes sociais podem ser cancelados a qualquer momento. Um artista hoje que fala que é cristão, significa que ele não vai ter mais trabalho. Acabou. Se ele assumir a sua fé em Hollywood, significa que a carreira dele se acabou. Por quê? Para fazer parte daquele grupo de artistas que são contados, não vale só o talento, não vale só a habilidade dele de atuar. Ele precisa praticar as mesmas coisas, ele precisa estar inserido naquele mundo. Você vê que hoje é como se os roteiros de cinema tivessem uma cota, uma parcela. Olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não vou nem falar os nomes, né? Porque só de falar os nomes as pessoas já são canceladas. Não pode mais, a cultura é essa, né? Então, você tem que mostrar isso, você tem que mostrar aquilo, você tem que mostrar aquilo outro, você tem que fazer parte disso, você tem que gostar disso. Se você simplesmente falar que não gosta, já era. As pessoas não vão te aceitar. Olha só a ditadura que o faraó desse mundo tem feito, né? E muitos, para não serem cancelados, têm adotado a cultura do mundo. Muitos que veem filmes, que veem o movimento das redes sociais como algo normal, acabam por incorporar certos pensamentos. Não é mais aquilo que nós aprendemos lá no começo, que isso é errado e pronto. Não, agora se conversa, será que é errado mesmo? Talvez não seja tão errado, é só um ponto de vista. Por quê? Há uma relativização da verdade. Há uma normatização até do diabo. Você vai ver séries, filmes, posts na internet mostrando o diabo como alguém muito legal. Que o problema é você adorar o diabo? Antigamente, a gente falava que alguém adorava o diabo.
que alguém simpatizava com o diabo era uma coisa horrível. Aquele livro de magia antigo que existia, para alguém adquirir um livro daquele, para alguém tomar um conhecimento, eu nunca vi nenhuma pessoa, olha que eu não sou novinha, mas eu nunca vi uma pessoa falar assim, eu tenho esse livro, porque é uma coisa tipo... Hoje as pessoas são satanistas declarados na internet, pronto, coisa mais simples. E assim, como se não tivesse nenhum mal. Olha só o tipo de cultura. Antigamente, para usar uma roupa rasgada, tipo assim, quando a roupa rasgava, a gente ia na costureira para consertar, porque nunca que eu ia usar com a roupa rasgada, que eu fosse para algum lugar, nem dentro de casa a gente usava uma roupa rasgada, fala sério. E aí começou uma cultura, um rasguinho, não, um desgaste, só um desgaste, pegava a calça e desgastava só, não rasgava não. Aí começou do desgaste, um furinho, outro furinho, mais um furinho. Hoje as calças estão faltando um pedaço assim, ó, não é? As pernas estão quase todas de fora. E as pessoas compram isso como legal. Mas é algo mundano. A roupa rasgada veio através de quem? Através de qual movimento? É só você pensar num movimento de rebeldia, num movimento que queria mostrar aversão a valores. Começou com os adeptos ao rock pesado, não é? Começou com os hippies. Como é que todo mundo comprou isso como algo normal? Como é que as pessoas já estão falando a mesma língua? Eu estou comentando de algo simples, que é só uma roupa. E as outras coisas todas? Porque, como a calça jeans rasgada, tem muitas outras coisas que hoje são tidas como normais. Qual o problema? Não é? Andar com uma roupa rasgada não tem problema nenhum. Mas quem é que está fazendo essa moda? Quem está por detrás dessa moda? Quem é que inspira isso? Eu acho que existe um estilista diabo faraó por detrás desse figurino que está aí hoje. Por detrás de tudo isso que tem sido vendido como algo bom para as pessoas. Então, vai ter sempre esse distanciamento. O verdadeiro cristão não vai seguir os padrões desse mundo, a cultura desse mundo, não vai falar a mesma língua desse mundo. O que o mundo disser que é bom, pode ter certeza que você vai assistir e vai falar. Aliás, nem precisa assistir. Se falaram muito que é bom, você vai, já sei que é ruim. Essa é a cultura que nós vivemos, né? O 2 fala, Judá foi seu santuário, Israel seu domínio. Judá e Israel são citados aqui porque, num determinado momento da história, Israel se dividiu em 2 reinos, né? Depois da morte de Salomão, as 12 tribos se dividiram em 2 tribos. Benjamim e Judá ficaram como o reino do sul e as outras 10 tribos ficaram como o reino do norte. Mas tanto Judá quanto Israel são vistos aqui pelo Senhor como seu povo e um povo que nasceu através da libertação que ele promoveu. Vocês não nasceram espontaneamente. Vocês têm um libertador. E esse libertador aqui é para quê? Por que é que Deus nos libertou? Olha aqui. Olha o 2, responde. Para sermos seu santuário e o seu domínio. Então, tudo que Deus mais quer é ter um povo que o reconhece como Senhor, como o seu dono, como o seu libertador. Ele lá em Êxodo 25:8, que é um dos versículos mais lindos da Bíblia, ele fala, quando ele tira o povo de Israel, ele fala que queria estar no meio de Israel. Eu quero habitar no meio de vocês. Imagina isso. Ele pede um santuário, não é porque Deus precisa de santuário, muito pelo contrário. Ele não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele não pode habitar dentro do tijolo, da pedra, da madeira. Ele só pode habitar dentro de templos feitos por ele. Imagina, feitos por ele.
que é o nosso corpo, por exemplo, é um templo feito por Ele. Ele pode habitar em templos assim, né? Então, Deus queria que o seu povo fosse o santuário, fossem suas joias. E o domínio aqui fala de um rei. Quem domina? O dono do reino, né? Uma vez libertos, não era para o povo pensar assim, agora nós somos livres e não temos que prestar contas a Deus. Não. Uma pessoa livre, sem ter essa submissão a Deus, uma pessoa livre, entregue a si mesma, ela está entregue à pior destruição possível. Por isso que o castigo lá, falado em Romanos, eu acho que é no capítulo 2, que Deus iria entregar os homens a si mesmos, e por isso que viria aquela onda de depravação tremenda, porque o pior castigo que pode acontecer com uma pessoa, ela se entrega a ela mesma, porque a nossa natureza é o quê? Má, pecaminosa. Uma pessoa que não quer se submeter a ninguém, que quer viver sem prestar conta dos seus atos, sem a disciplina da igreja, a disciplina de Deus, é uma pessoa que vai se destruir. Porque o ser humano não consegue viver sozinho assim. Nós precisamos de Deus e nós precisamos uns dos outros, né? Então fala de um domínio, um rei que vai dominar sobre esse povo. No mundo, nessa cultura, falar sobre domínio hoje é falar sobre infelicidade, porque as pessoas idolatram a liberdade, mas os que mais falam de liberdade são os mais escravos. Não conseguem viver sem internet, não conseguem viver sem o tabaco, sem o álcool, sem o lazer, sem redes sociais, sem relacionamentos. São pessoas que, se ficarem uma hora sozinhas, elas ficam loucas. Elas ficam deprimidas. Por quê? Porque não são livres coisa nenhuma, né? Então, aqui fala de uma separação do mundo, a separação. Eu coloquei essa frase aqui porque para mim é bem isso, né? Sair do Egito e se tornar em santuário, em domínio de Deus. É ser separado do mundo, mas viver para Deus. Separado do mundo e separado para Deus. Então, esse é o propósito. Você pode ver que as pessoas que ficam enclausuradas em mosteiro, por exemplo, elas se separam do mundo, porque os mosteiros, eles estão, às vezes, em lugares ermos que não tem nada à volta. Elas estão ali completamente isoladas, mas porque elas não estão dedicadas a Deus, aquele lugar se torna um inferno, não é? Não significa um lugar de santidade. As pessoas realmente se santificam, se aproximam de Deus. Então, ser separado do mundo, mas não somente isso, ser separado para Deus. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou atrás. O mar aqui significa o Mar Vermelho, né? E o Jordão significa o rio. Em duas ocasiões, nós estamos vendo aqui duas ocasiões diferentes, né? Quando o Mar Vermelho se abriu para o povo se passar e quando o Rio Jordão se abriu para a entrada do povo na terra prometida. Mas é interessante você ver essa linguagem, né? O mar viu e fugiu. O mar viu. Para os seres humanos que não conhecem a Deus, a natureza é como se fosse só obras inanimadas, não é? É uma estrela, é um céu, é uma árvore, é uma montanha, é um rio. Mas nós que conhecemos a Deus, nós sabemos que isso não é simplesmente natureza. Para os incrédulos é só natureza, para nós é a criação de Deus. E criação tem um Criador, e criação reconhece o seu Criador. Parece loucura, mas quando Jesus falou com a figueira, ela teve ouvidos. Olha só, a árvore ouvindo. Mas aí não para por aí. O mar viu, o mar tem olhos. Olha que interessante, né? O mar tem olhos. E o mar, quando viu que aquele povo vinha
e que Deus estava com eles, e que Deus estava se manifestando com o seu poder. A natureza, digamos assim, né, que não é só a natureza, é a criação, aquela natureza à volta do povo estava percebendo o que estava acontecendo naquele momento. Imagina isso. E aí, quando viu, ele fugiu. Como pode? Você acha que foi mesmo Moisés com uma varinha, um cajadozinho, que fez o mar se abrir? Vamos experimentar aí no mar aqui. Qual que é o mar mais próximo que tem aqui? Imagina, chega lá com alguma coisa e levanta. Não acontece nada. Por acaso já passou na sua cabeça algum dia, quando você estava assim, ó, de frente, cara a cara com aquele mar gigante assim na sua frente, que o mar ia se abrir? Ele ia fugir da sua frente? Pelo contrário, não é? A gente aqui tem. Eu, pelo menos, tenho muito respeito pelo mar, porque é de uma grandiosidade. Nós passamos agora por Atos 27, que é a história do naufrágio. Gente, tem coisa mais terrível do que aquilo que Deus falou para Paulo. Olha, o navio que vocês estão vai se acabar, vai se perder, mas vocês não vão morrer. Sabe o que você está em alto mar e Deus falar que o navio que você está vai acabar? E você está em alto mar, gente. Se alguém joga a gente em alto mar e fala assim, você vai viver, eu vou viver em alto mar. É a mesma coisa, a gente entra num avião, esse avião vai cair, mas você vai sobreviver. O que você vai? Não, terrível. Foi isso que Deus falou, não é? Para Paulo. Olha, não vai sobrar nada desse navio, mas vocês vão escapar. É como o Titanic. O Titanic, quando naufragou, algumas pessoas sobreviveram, mas sobreviveram por quê? Por causa dos botes salva-vidas, não foi assim? Elas se agruparam em alguns botes e houve ali um navio que passou e salvou. Mas lembra que o batel foi jogado ao mar? Para as pessoas se salvarem naquela tempestade, ao invés de se agarrar ao bote, elas tiveram que cortar as cordas e mandar ele embora. Olha isso, são coisas que não combinam, não é? Paulo chegou para o centurião e falou o quê? Olha, tem aí uns marinheiros querendo fugir, hein? E olha, você só vai se salvar se esses marinheiros se conservarem aqui dentro do navio. Se eles fugirem, vocês vão morrer. Então, tipo assim, vão acabar com esse bote. É o oposto, né? E aí, eles não têm boias, eles não têm nada. Eles vão se salvar em alto mar como? E pedaço de madeira e resto do navio. Escuta a história das pessoas que passam por naufrágios no mar. Terrível, são pouquíssimas pessoas que conseguem ser resgatadas, que ficam muito tempo. Então, o mar exige esse respeito das pessoas. O mar é grandioso. O mar só não invade a terra porque Deus determinou os seus limites. Olha, esse é o seu limite, só por isso. Porque senão, acabou, porque ele está em vantagem na terra. Há muito mais água do que terra, não é assim? Então, quando você lê isso aqui, que o mar fugiu, peraí, mar, o que aconteceu? Como que você foge? Porque ele nunca foge. O mar foge? Não, ele engole as pessoas, ele engole navios. Aliás, Apocalipse fala que o mar vai devolver os mortos, porque muitos mortos ele tem. Mas agora, diante de um povo, o mar foge. Diante de pessoas que estão fugindo da escravidão, fugindo aflitas, desesperadas de um homem que está perseguindo ali com um exército, o mar. Será que o mar fugiu foi do faraó? Será que o mar fugiu por causa de Moisés? Será que o mar fugiu por causa do Deus que estava com eles, né? Então, isso aqui trata, a abertura do mar mostra pra gente o grande poder de Deus sobre toda a sua criação. Toda, sem distinção, toda a criação. Tudo se sujeita à voz de Deus, ao comando dele.
tudo, ao ponto do mar se abrir. Sei o que aquelas pessoas viram, porque o mar tem um leito de uma profundidade imensa. Quando nós vamos retratar filmes falando sobre a abertura do Mar Vermelho, a gente não consegue mostrar, né, completamente a superfície do mar, né, a terra que tem ali, o terreno que existe por debaixo do mar, né, por debaixo das águas do mar, por debaixo das águas. Mas quando o mar se abriu, ele fez uma parede enorme à esquerda e outra parede enorme à direita, parede de água. Muitas vezes nós vemos água hoje através de um vidro. E em alguns casos acontecem até acidentes, porque o vidro não consegue suportar água. Quantas vezes já aconteceu acidente? Não tinha vidro nenhum. Imagina o que aquelas pessoas estavam vendo. E quando o leito de um rio se abre, de um mar, qualquer coisa, a água é tirada, o leito é extremamente úmido. E eles não passaram no meio da lama, eles passaram com pés enxutos. Não tinha água, não tinha lama, não tinha nada. O mar fugiu e ainda secou o leito para que aquelas pessoas passassem, né? E isso significa o que para a gente hoje? Qualquer coisa que esteja no nosso caminho, que nos atrapalhe, que nos causa dor, que funciona como um bloqueio entre nós e aquilo que Deus quer para nós, nós podemos usar a nossa fé e isso irá obedecer. Há uma autoridade no nome de Jesus. É claro que coisas extraordinárias assim acontecem todos os dias? Não, claro que não. A abertura do Mar Vermelho foi algo muito grandioso, mas para servir como emblema. Hoje, muitas vezes, o que nós precisamos não é a abertura do mar. O que nós precisamos, às vezes, é a cura de uma doença. É a conversão de um familiar. É a transformação de um país, de uma cidade, de um povo que é resistente à palavra de Deus. Mas aquele milagre fala conosco, olha, foi possível o mar se abrir. Então, a incredulidade pode fugir, a doença, o vírus, a bactéria também podem fugir se um mar se abrir. Quando você for, da próxima vez que você for admirar o mar, lembre dessa passagem. Chega diante do mar, olha para a imensidão e pensa, como será que foi esse milagre, hein? Vamos imaginar, vamos nos maravilhar diante da palavra. Um mar se abriu. Então, o que é impossível para a gente? Como foi dito para Abraão e Sara. O que é difícil para Deus? Será que tem alguma coisa que é difícil para Ele? Aí o 4 fala também algo muito legal, né? Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Monte é a marca de algo fixo, né? Não tem nada que simbolize mais estabilidade e imutabilidade do que uma montanha, não é? Montanha é algo que está ali. Você vai arrancar uma montanha e passar ela para um outro lugar. Os homens hoje, com muito custo, eles conseguem fazer um túnel no meio da montanha. Mas eles não conseguem tirar uma montanha e levar para um outro lugar. E um homem também não consegue fazer uma montanha, sair pulando como um carneiro. Mas diante de Deus, é o que está escrito aqui. Os montes, naquela ocasião do Êxodo, diante do que estava se passando, diante do Deus que caminhava com aquele povo, os montes saltaram. Aqui não é saltar porque eles estavam felizes, não. Eles estavam com medo, pavor do que estava acontecendo ali. Deus manifestava o seu poder. Então havia temor na criação. Eles obedeciam ao seu Criador. Outeiro são as colinas, são os montes menores, né? Então, se os altos montes, as montanhas, imagina as maiores montanhas, imagina o Sinai. Imagina o Sinai saltando no mundo espiritual, gente.
Pensa isso de forma espiritual, né? Imagina as colinas como um cordeirinho novo que está ali, saltitante, né? E aí o 5 fala: que tivestes tu, ó mar, que fugistes, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás. E aqui entra a linguagem poética do autor, né? Porque nós estamos caminhando por versos de beleza, mas que causa até uma certa comoção na gente. Porque o mar fugindo, as montanhas, né? Porque Deus quer que Judá seja o seu santuário, mas aqui agora entra assim, quase que uma linguagem cômica, né? Porque pergunta, tipo assim, o que tem em você, ó mar? É isso que ele está falando. É poesia hebraica. O que deu em você, ó mar, para você fugir? O que te aconteceu? E tu, Jordão, que voltaste para trás? Quando nós estamos à beira de um rio, o que acontece no rio? O que é marcante no rio? As águas estão passando, elas estão indo, né? Mas não tem como as águas voltarem. Por isso que quando existe aquela expressão, né? Que se você for no mesmo rio, um dia depois, um mês depois, um ano depois, nem o rio é o mesmo, nem você é mais a mesma pessoa. Não tem como momentos voltarem. Por quê? O rio já passou, não tem mais aquelas mesmas águas. Nenhum rio é o mesmo, né? E nós também não somos as mesmas pessoas, porque todos os dias nós mudamos, né? Tanto no sentido físico quanto no sentido emocional, espiritual. Nós estamos nesse processo de mudança. Mas aqui está falando que houve um rio que num momento muito especial as águas voltaram para trás, recuaram. Imagina, o rio mudou o seu curso. Tem ideia o que é isso? Então, essa linguagem de surpresa aqui acaba sendo uma linguagem até feliz, né? Para despertar assim, vamos nos alegrar aqui, porque Deus faz coisas extraordinárias, né? Deus faz um mar fugir, Deus faz um rio andar para trás. Esse é o nosso Deus. O 6 fala: montes, que saltastes como carneiros e outeiros como cordeiros? Como pode? Como vocês saltaram? Como que vocês saíram do lugar? E aqui eu me lembro agora daquela passagem que Jesus disse: se vocês tiverem fé, como de um grão de mostarda, vocês vão dizer: um monte, sai daqui e vai para lá. Aí o incrédulo vai falar: não, Deus vai dar fé para você subir o monte e passar do outro lado. Não é bem isso. Mas é exatamente isso. É falar com situações difíceis, impossíveis de mudar. Quais são os montes que nós temos na nossa vida hoje? Montes que parecem intransponíveis, que não saem do lugar, né? O 7 fala: treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Treme terra. Então, há até essa ordenança para a terra de ter um terror, um temor diante de Deus. Ela sabe que ela está diante do seu Criador. Agora imagine, se a terra deve temer e tremer o seu Criador, e nós, os homens? Porque eles não têm uma consciência, uma racionalidade e um papel de submissão como nós temos. Ao homem foi dado o poder do pensamento, da fala, da audição, coração para sentir, né? Para ter bons sentimentos. Ao homem foi dado capacidades que não foram dadas à natureza, que não foi dada a uma estrela, que não foi dada para uma montanha. Então, a terra precisa tremer diante da presença do Senhor. Então, e quando fala a presença do Deus de Jacó aqui, a presença do Senhor e a presença do Deus de Jacó, está falando a presença de Deus num nível diferente, né? Porque o Deus de Jacó já fala relacionamento. O Deus de Jacó.
ou seja, alguém que se relacionava com ele. Aliança, alguém que tem um relacionamento. Então há aqui essa necessidade de entender. É meu dever tremer e temer, como Paulo disse, diante de Deus. Há uma presença de Deus que está hoje diante de nós. Por exemplo, nós estamos aqui lendo a palavra. Há uma presença. Imagina, a presença de Deus está aqui através da palavra. O que eu sinto diante dessa palavra? Como eu reajo diante dela? Porque não tem, aos olhos de Deus, não tem outro comportamento, outro coração, a não ser um coração que treme e teme a Ele. Né? Não deveria existir. É meu dever reverenciar o seu nome. É meu dever dar glória a Ele. É meu dever santificar o nome dEle. É meu dever. Porque se a terra é ordenada tremer diante dEle, né? Que dirá nós? Agora, os orgulhosos não tremem e não temem. E parece que tudo bem. Parece que tudo vai ficar igual. Não é? Mas vamos para o 8 aqui. O qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. É engraçado que o salmista não usa tanto o sujeito aqui, né? Porque você vê assim, o qual converteu, ele está falando de quem? De Deus, mas, né? Não tem o nome dele. E assim a gente vê em outras frases, né? Mas não precisa, né? O que está acontecendo é tão extraordinário que você não pode associar esses fatos a ninguém mais a não ser Deus. E esse milagre aqui lembra o que aconteceu lá nas águas de Meribá, né? Fala que converteu o rochedo em lago de águas. Existia uma grande rocha. O povo de Israel caminhava pelo deserto, estava sem água. Eles começaram a murmurar e foi onde aconteceu o pecado de Moisés. Era uma grande rocha, mas aquela rocha se converteu em água, saía água de dentro da rocha. Como? É outra coisa fantástica. Como? E aqui fala que as águas se transformaram no lago. Imagina, não foi um pouquinho só de água. Deus não fez nascer, porque às vezes quando nós vamos a uma fonte, né, às vezes as fontes são pequenas, elas não são. Você vai perto da fonte, por exemplo, do rio Amazonas, né? Rio Negro, grandes rios do norte do Brasil, da floresta amazônica, você não vê que as fontes desses rios são grandes, mas elas se transformam em uma coisa gigante, né? Aqui você pode pensar assim, está saindo água da rocha, mas a qualquer momento essa água pode parar. Não, fez um lago enorme ao redor daquela rocha. Na passagem, naquele momento que você lê o acontecimento, talvez a gente não tenha essa noção, a gente leia e parece que só saiu água. Não, eram 3 milhões de pessoas para beber água, eles iam ficar acampados ali. Deus, quando faz um milagre, ele faz um milagre com abundância, ele não faz um milagre qualquer. Ao redor da rocha, uma rochazinha, né? Uma rocha. E de repente um lago imenso. E aí fala do seixo. O que é seixo? Quem sabe o que é seixo? Pedregulho, pedrinhas. Pois Deus faz que as pedrinhas se transformem em quê? O que está escrito aqui? Numa gotinha de água? Numa fonte de água. Olha isso. Então, por que esses salmos eram cantados sempre nas festas? Por que havia essa necessidade de relembrar isso? Por que cantar esses salmos deu forças para Jesus enfrentar os seus momentos finais? Porque nós precisamos sempre nos lembrar quem é o Deus que nós servimos. Se esse salmo tivesse só esse versículo aqui, que Deus pode transformar um rochedo num lago de água e uma pedrinha numa fonte de água, já seria alimento suficiente para encorajar nossa fé.
a lutar diante das situações mais difíceis, das maiores adversidades, não é? Mas olha tudo isso que o Salmo falou. Então, nos dias mais escuros do nosso Senhor, ele se encorajou com esses salmos, né? Ele leu, ele cantou, ele meditou nesses salmos, porque ele deu a sua vida numa Páscoa. Ele fez uma refeição de Páscoa antes de ser preso. Antes de ser prensado, moído lá no Getsemane, ele tinha em mente essas palavras. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso libertador, esse é aquele que quer morar dentro de nós, que quer que nós sejamos o seu santuário. Tem privilégio maior do que ser santuário de Deus, ser morada dele, ser o endereço dele nessa terra? Tem privilégio maior? Deus falar que mora em alguém? Deus poder dar esse endereço? Eu moro nessa pessoa. Não pensou? Tem coisa melhor do que isso? Então, ele é o nosso socorro no meio dos problemas. Ele é que transforma corações duros. Para terminar essa meditação aqui, se uma rocha se transforma em água, há esperança, mesmo para os corações mais endurecidos, mesmo para as pessoas mais perdidas, mais orgulhosas, mais incrédulas. Porque Deus tem poder sobre a pedra. Ele tem poder sobre pedras. E pedra se transforma assim em água. Né? Água é o quê? Tem alguma coisa mais, né? Mais líquida? Não sei nem como falar. Do que água? Né? Então a sequidão se transforma em água. Se você gostou dessa meditação, deixe o seu like, curta, compartilhe esse vídeo para aqueles que você sabe que serão abençoados com esta mensagem, com esta meditação, assim como você foi abençoado. Fortaleça a fé de outras pessoas, assim como a sua fé foi fortalecida através dessa meditação, desse devocional da palavra de Deus. Então, compartilhe. Vamos semear essa palavra para que ela chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e venha participar conosco da nossa oração diária, o nosso relógio de oração às 18 horas. Fique ligado, às 18 horas vai subir o vídeo de oração diária. Todos os dias, às 18 horas, nós temos o nosso relógio de oração e vai ser um prazer imenso orar por você. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, inclua nomes para quem você quer dedicar essa oração e hoje, 18 horas, esteja conosco no nosso relógio de oração. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.